posso dizer que houve um crescimento, eu acho que ele não foi exatamente acompanhando aí, né, o efeito de demanda que a gente viu e até o efeito de custo, mas em algumas regiões, em alguns submercados, a gente já vê um crescimento real de locação, ou seja, acima da inflação, né? São geralmente mercados com uma vacância mais baixa e onde tem uma pressão real de preço de locação. E o nosso prognóstico aí para o futuro é que em vários outros mercados a gente vai ter esse efeito de crescimento real de preço. E eu acho que o principal motivo seja não só a vacância, que sempre gera também uma pressão, mas o próprio custo de produção que hoje aumentou. O repasse para os preços não acompanhou, né? Então acho que essa absorção muito alta acabou amortecendo os preços. Quando a gente passou por uma mudança de cenário muito rápida, você acaba tendo desafios, porque aí o custo subiu, né? Tanto de terrenos quanto de obra, então o custo de reposição em geral subiu muito. Você não conseguiu repassar essa inflação para os locatários, né? E por outro lado, taxa de juros nas alturas, cuja oportunidade é muito alta, e aí muitos projetos acabam ficando travados em função disso. Eu acho que hoje, eu diria que 90% do funding de dívida, né, para esses projetos de logística vem dos fundos de CRI. Então, eles viraram aí o instrumento principal de financiamento. Ainda se tem um pouco de financiamento em TR, SFH, mas isso é uma minoria. Então, eles vão andando junto, né? Acho que é isso que vai impulsionar o mercado imobiliário como um todo, e o logístico não é diferente disso. Então, importantíssimo. É óbvio que, dependendo do momento, a gente tem uma dívida mais cara ou mais barata, mas acho que foi até citado no meu painel que o interessante é que agora a gente já não tem mais aquela escassez de dívida, né? Então, assim, você pode estar com um custo mais alto, mas você tem acesso ao capital. Quanto às oportunidades, a gente vê, o que a gente vê muito agora, né? Acho que a gente tinha uma logística mais concentrada no estado de São Paulo, e bem dividida entre os raios ali, 15, 30, 60, 90, né? A gente vê hoje que, assim, concentrou um pouco mais o raio, então as oportunidades fora do raio 30, né, em São Paulo, são bem, sumiram um pouco, né? A gente não vê mais um foco interessante disso. Por outro lado, a gente vê que outras capitais, que antes eram menos importantes, começaram a virar oportunidades interessantes. Então, resumindo, eu acho que o raio diminuiu, mas o número de capitais aumentou, né? Então agora tem que sair de São Paulo um pouco e olhar um pouquinho mais no resto do Brasil. Acho que os fundos logísticos e industriais, né? Basicamente você tem os de desenvolvimento e os de renda. Então o papel é importantíssimo, né? Tanto para o desenvolvimento, para o Greenfield, quanto para o renda que basicamente dá a saída para o desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele busca prazos determinados, ao invés de olhar somente o yield, ele olha a TIR, ele olha o múltiplo do investimento. Então são outros fatores que determinam o retorno dele. Com a pandemia você viu que até pelo crescimento do e-commerce e dos varejistas em geral, você tem que atender num curto espaço de tempo ou no mesmo dia até o seu cliente. Com isso, você acaba tendo que descentralizar, você acaba criando oportunidades em outras praças que antes você não tinha. O preço das cotas, eles acabam sendo muito influenciados pela Selic aí, né? E por outros produtos financeiros que são oferecidos. Então, invariavelmente aí, acho que essa classe de ativo, ela acaba sofrendo um pouco com uma parte de desconhecimento, né, do mecanismo que está ali por trás, né? O que é o tijolo que está ali por trás daquele fundo, né? Qual que é a dívida que está por trás daquele fundo de papel. Então, acho que isso é uma educação do mercado que vai acontecer gradativamente, não vai acontecer para o ano que vem, né? Então acho que a gente vai continuar sofrendo a influência aí de Selic, mas como a gente está, como você falou, num patamar agora e olhando ali para a queda, né? Acho que esse é o momento que começa a recuperar as cotas. Então a gente vê uma recuperação importante aí durante o ano que vem inteiro. Durante o momento em que a taxa de juros estava muito baixa, as cotas dos fundos, principalmente de logística, que foi o segmento mais favorecido, vamos dizer assim, pela pandemia, foram lá para cima. E aí, enfim, o custo de oportunidade era baixo. Você ter um yield ali na casa dos 6, 7 era positivo, porque a Selic estava 2, 2,5. Nos últimos 12 meses, a gente teve um movimento de venda das cotas de FIIs, o logístico também sofreu, né? E quem se favoreceu foram os fundos de CRI, que, por outro lado, a inflação favoreceu o rendimento deles. Então, os fundos de tijolo em si ficaram muito depreciados, né? Só que já começou a ter essa inversão. A gente já acompanha, o nosso fundo também
está surfando um pouco nessa onda de voltar, a cota voltar um pouco, pelo menos está próximo do patrimonial. Estava muito abaixo, com descontos aí relevantes. Hoje o fundo de logística ele representa mais do que 50% da nossa composição, né? A gente tem o fundo de CRI também, que é um pouco menor. A gente acha que essa proporção ela vai se distribuir melhor entre várias classes de ativo, inclusive outros segmentos que a gente pretende entrar, de lajes corporativas, enfim, ativos estressados. Tem uma série de oportunidades que a gente vê, que passa ali pela Cyrela e a gente está lá para aproveitar essas oportunidades, né? Para capitanear essas oportunidades. O nosso fundo era basicamente um pouquinho mais industrial do que logístico. Ele chegou em 50-50 e agora a gente ultrapassou um pouco. A gente está, acho que 53% logístico, sim, depende um pouquinho da avaliação dos ativos. Mas olhando para frente, eu acho que a tendência é a gente aumentar mais logística, porque no final representa uma relação risco-retorno, na nossa visão, melhor do que a do industrial hoje.